Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse dia, o dia do Senhor. Nós nos alegramos em podermos nos reunir mais uma vez para celebrar ao Senhor, apesar de ainda não podermos estar juntos no mesmo espaço aqui no templo, mas somos gratos a Deus por essa ferramenta que Ele nos permite, através dela, nos unirmos no propósito de celebrar ao nosso Deus. Eu quero, nesse início de culto, chamar a sua atenção mais uma vez. Estamos diante do Senhor, precisamos nos portar de forma reverente, para que possamos realmente adorar o Senhor como Ele merece, como Ele é digno de ser adorado, para que a nossa adoração realmente chegue diante da Sua graça, para que o nosso louvor e o culto que ora prestamos a Ele possa realmente ser agradável a Ele. Evite ficar passeando, evite ficar saindo. Vamos nos concentrar agora para cultuar ao Senhor. Lembre que você está diante do Senhor, mesmo não estando no templo. Deus está aí. Aí é o local onde Deus tem permitido e tem reservado para adorarmos a Ele. Não faça desse momento um momento de distração, mas um momento de adoração. Vamos juntos celebrar ao Senhor. Quero, iniciando esse culto, orar com você, para que Deus de fato aquiete o nosso coração. Curva a sua fronte, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua família diante do Senhor, para que o culto chegue diante da graça do Senhor como aroma suave, para que realmente possamos prestar um culto digno do Senhor. Vamos juntos orar ao Senhor nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, a maneira como o Senhor tem abençoado as nossas vidas até aqui. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, pelo privilégio de estarmos juntos. Te louvamos por cada vida, por cada família já representada aqui nesse culto. Nós pedimos que a tua bênção se estenda a cada lar, que nessa hora se une conosco para adorar ao Senhor. Que a tua presença se faça notar em cada espaço onde se encontra um filho teu reunido conosco para celebrar ao teu nome. E que o Senhor seja digno de receber a nossa adoração. E que de fato os nossos corações estejam voltados para a celebração do teu nome. Que a nossa mente esteja cativa ao Senhor. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Louvem eles ao nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso, e a sua glória está acima da terra e dos céus. Salmo 148, versículo 13. Vamos celebrar ao nosso grande Deus, Rei e excelso. A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vamos exultar ao nome do Senhor. 228 do HCC. Oh
Amém. Deus continue sendo sempre exaltado. Que nossa vida seja para o louvor da sua glória, reconhecendo a grande maravilha, ou as grandes maravilhas do Senhor para conosco, mas principalmente a maior delas, o fato dele ter dado Jesus para morrer no nosso lugar, para nos garantir a salvação, o direito de acesso à vida eterna. Esse é o motivo maior da nossa alegria, e isso deve realmente nos motivar a celebrar, a continuar exaltando em todo momento, por toda a nossa vida, exaltar o nome do Senhor, que nós realmente possamos continuar exaltando o nome do Senhor aqui na terra e nos preparando para exultar por toda a eternidade nos céus. Nós vamos continuar celebrando ao nosso Deus, louvando a Ele através dos cânticos espirituais. Marcosito e João Marco vão estar nos conduzindo agora, nesse momento de celebração. Não fique aí parado, assistindo, cante, louve ao Senhor. Você não é um espectador do culto, você deve ser um adorador, aquele que presta adoração, que celebra ao Senhor. Então cante conosco, a letra é compartilhada aí para que você possa celebrar junto conosco nesse momento. Vamos juntos adorar ao Senhor. Bom dia, queridos. Vamos nos apresentar diante de Deus em adoração. Vamos louvar o seu nome. Vamos celebrar a Ele por tudo que Ele é e tem feito em nossas vidas. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és.
Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande, 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 como és grande, meu Senhor. Não há outro igual. Grande, 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 como és grande, meu Senhor. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, digno de glória. Aleluia. Amém. Deus continue sendo sempre exaltado, que cada um de nós possamos reconhecer que Ele é digno de ser exaltado, é digno de toda honra, toda glória. Mas nesse momento, eu queria convidar você para estarmos orando. Nós temos vivido tempos de grande dificuldade com essa pandemia aí, uma pandemia, e na verdade esse vírus que tem assolado o mundo todo. A população mundial está vivendo momentos de grande angústia, e nós temos a um Deus a quem podemos recorrer. Temos orado para que Deus traga cura, traga conforto aos corações enlutados, traga libertação. Ele é esse Deus, o Deus que nós servimos é um Deus que tem poder para salvar, para curar, para libertar. E nós precisamos continuar orando, confiando nisso. E eu queria convidar você a estar orando agora pelas pessoas. Eu tenho me preocupado porque o número de infectados tem aumentado a cada dia, o tempo está passando
e a gente continua ainda com a multiplicação de infecção e também número de pessoas que têm perdido as suas vidas. Nós precisamos orar para que Deus dê graça a nós, a toda a população, e ajude que consiga uma vacina e que as pessoas também se conscientizem. Uma das grandes dificuldades nos nossos dias tem sido que as pessoas às vezes parece que estão começando a se acostumar e achando que é normal, porque algumas pessoas têm sintomas leves, mas ninguém sabe quem vai ter sintomas mais graves. E aí, a necessidade de sermos responsáveis, de agirmos com responsabilidade. Existem pessoas assintomáticas, que não vão ter sintoma nenhum, mas que pode transmitir para outras pessoas. Então, a necessidade de cumprirmos as medidas de segurança, as medidas restritivas. E às vezes algumas pessoas, mesmo tendo sido infectadas, sabendo que estão com alguns sintomas, não tomam as precauções necessárias, estão andando nas ruas, estão distribuindo esse vírus, infelizmente, de forma não premeditada, mas sem cumprir as medidas de segurança. Essa é uma das razões de ainda não termos retornado aos cultos presenciais, porque não dá para saber quem é assintomático e quem não é, a não ser que a gente veja as pessoas manifestando os sintomas e aí ou tenha exame. Não tem exame, não dá para todo mundo fazer exame para identificar isso. E aí, às vezes a gente tem visto que algumas pessoas não têm cuidado de si próprio nem dos outros. Então eu queria que nós estivéssemos orando para que Deus nos conscientize, para que Deus nos dê essa consciência de que precisamos proteger a nossa própria vida e a vida dos outros também. Deus nos ajude que logo, logo se tenha uma vacina que possa nos dar segurança, proteção. Eu sei que a nossa segurança é o Senhor, que a nossa esperança está nele, mas aquilo que nós podemos fazer, Deus não fará, a gente precisa lembrar disso. Deus é o Deus do impossível, mas o que é possível a nós, é nós que temos que fazer. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós colocamos diante do Senhor, Deus, aquelas pessoas que estão sofrendo aí com esse vírus que tem assolado a população mundial. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas, ajuda que as medicações, o cuidado dos médicos, dos profissionais de saúde, de fato, possa ajudar a aliviar as tormentas, as dificuldades, o sofrimento daqueles que estão internados nos hospitais. Nós lembramos o pastor Manuel Cardoso, nós lembramos o Júnior, filho da irmã Luciana, que também está padecendo com problema de saúde. Nós pedimos que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre eles, e não somente sobre eles, mas sobre todos aqueles que estão sofrendo, ó Deus, nos leitos dos hospitais. Usa os médicos, profissionais de saúde, o medicamento, para fazer um milagre na vida deles. Nós rogamos, ó Deus, por todos os irmãos, por todo o teu povo, ó Deus, que tem de certa forma uma responsabilidade de testemunhar do teu amor, de zelar pela vida. Nos ajuda, ó Deus, enquanto igreja, a cumprirmos as medidas restritivas necessárias, para que não sejamos, ó Deus, multiplicadores do vírus, que tem causado tanta tormenta, tanto sofrimento em tantas vidas. Que sejamos porta-voz, que sejamos multiplicadores da graça, do amor, da mensagem salvadora de Cristo Jesus, não do vírus. Nos ajuda, ó Deus, e nos ensina a confiar no Senhor, mas não negligenciarmos a nossa responsabilidade. Entendemos de que a nossa vida e a nossa confiança tem que estar voltada tão somente para o Senhor, mas sabemos que também aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não fará. Então nos dá, ó Deus, segurança, nos dá, ó Deus, consciência da nossa responsabilidade, do dever a cumprir aqui, enquanto homens e mulheres, ó Deus, nessa terra. E nos ajuda, Pai, ser conosco, ser com aqueles que têm sofrido e que têm adoecido emocionalmente por conta desse problema. Ajuda, ó Deus, eles a aprenderem e ensina eles a aprenderem a confiar no Senhor.
que de fato deposite toda a confiança deles no Senhor, e que eles não se permitam, ó Deus, perder a esperança em Ti, que a esperança e a segurança deles estejam no Senhor, mas que eles não negligenciem do cumprimento das suas responsabilidades, que nenhum de nós venhamos negligenciar. Abençoa, ó Deus, o Teu povo, ser conosco, ó Deus, e dá-nos, ó Deus, uma vida totalmente comprometida contigo. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quero ainda celebrar com os irmãos, eu quero convidar você a cantar comigo 417, vivo feliz, ou segurança, que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Vamos cantar, vamos celebrar, vamos exultar o Senhor. Meu coração exulta no Senhor, porque me regozijo na sua salvação. Vamos nos alegrar na salvação que Deus dispensou a nós, cantando 417, que segurança. Amém, que aleluia, que nós possamos continuar sempre exaltando ao Senhor, pela graça salvadora de Jesus Cristo dispensado a nós, né? Que o nosso coração de fato esteja voltado para a exaltação do seu nome, esperançoso, vivendo na luz. E nós estamos agora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo de hoje, da nossa devocional de hoje. Esse é o nosso 146º dia, o Salmo de número 146, dessa jornada de leitura bíblica devocional nos Salmos. Estamos chegando ao final, falta mais 4 salmos para a gente encerrar então essa jornada que nós temos chamado Caminho da Felicidade. E o caminho da felicidade é palmilhado, é o caminho da salvação. O salmista começa a jornada desse salmo dizendo: bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Esse é o caminho da felicidade. E nós temos então, durante esses dias, agora é o nosso 146º dia, durante esses 146 dias já, temos sido abençoados e aprendido como andar, como
palmilhar, como trilhar no caminho da felicidade. Esse salmo de hoje está voltado para a nossa jornada focando na salvação, e o salmista começa dizendo: aleluia, louva ó minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e ele se torna ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, e que faz os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. É esse Deus que nós devemos cantar, é esse Deus que nós devemos exaltar, é nele que está a nossa esperança, a nossa segurança está em Jesus. O Salmo de número 46, nesse Salmo, o salmista nos encoraja a confiar no Senhor, tão somente em Deus. Ele começa o salmo exaltando ao Senhor e convocando a sua alma a louvá-lo. Por isso, no início desse culto, nós começamos convidando os irmãos a exultar ao Senhor. E aí o próximo hino que cantamos foi esse último agora, fala da nossa segurança, da nossa esperança em Deus, que também esse salmo, de forma bem clara, evidencia e pontua da necessidade de depositarmos, de esperar sempre, de confiar no Senhor. Ele ressalta a importância da confiança, de confiarmos tão somente em Deus, não os homens, não colocar a nossa vida nas mãos das autoridades humanas, porque elas não podem nos garantir segurança. O autor desse salmo é anônimo, não dá para pontuar exatamente quem é. Podemos chegar a imaginar que é um salmo de Davi, mas não dá para definir claramente quem é o autor desse salmo. Ele abre esse hino de louvor ao Senhor por toda a sua vida. Ele diz o seguinte: aleluia, louva ó minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não importa em que terra, século ou circunstâncias vivamos, todos nós somos feitos, criados por Deus, planejados, feitos por Deus para o louvor da sua glória. Fomos feitos com esse propósito de honrar o nosso Criador durante toda a vida aqui e por toda a eternidade. É impressionante a cena celestial descrita ali no livro de Apocalipse, no capítulo 4 e capítulo 5, quando ele apresenta o céu como um ambiente de adoração incessante, o trono de Deus que está ali, que as pessoas, os seres, os adoradores de Deus não cessam, dia e noite estão adorando ao Senhor. Que nós busquemos participar, ou nos esforcemos para também participarmos daquele coro celestial que adorará, que celebra ao Senhor por toda a eternidade. O salmista, a partir do versículo 2 e até o versículo 7, ele diz: não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perece todos os teus desígnios. Mas bem-aventurado é aquele que tem
o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Quando nós falamos sobre a bem-aventurança ou a felicidade, a expressão de fato bem-aventurante significa isso, felicidade espiritual. Normalmente pensamos sobre palavras que Jesus expressou no Sermão do Monte, descrito ali em Mateus capítulo 5. Começando no capítulo 5 e vai até um pouco mais adiante, não é apenas aqueles primeiros versículos ali que faz parte do Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, versículo 3 ao 12, mas ele segue nos capítulos seguintes, indo até um pouco mais adiante, capítulo 6, capítulo 7, pregando sobre a bem-aventurança, ou a vida, ou a felicidade espiritual. E quando nós olhamos ali, Jesus fazendo a abertura do Sermão do Monte, os versículos 3 ao 12 do capítulo 5 de Mateus, a gente às vezes concentra a bem-aventurança só naquilo ali, mas na verdade não. Essa linguagem, porém, é muito comum dos salmos e aparece em quase 20 dos salmos do saltério. Nesse caso, o salmista declara o lado positivo da bem-aventurança, que inicia no livro de número 1 dos salmos, o salmo de número 1, quando ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é o homem e que anda no caminho do Senhor, que segue, que observa a palavra do Senhor. Em defesa dessa afirmação da felicidade daqueles que confiam em Deus, o autor continua com uma série de declarações sobre a compaixão do Senhor com as pessoas que parecem infelizes. E aí, se você observa aí, versículos 7, 8 e 9, ele vai dizendo: o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. É difícil achar felicidade nas circunstâncias descritas nesses versos aqui. Encarcerado, abatido, peregrino, órfão e viúvas. Parece que é contraditório falar em felicidade e olhar para esse contexto descrito aqui. É difícil achar felicidade, ou o homem imaginar infelicidade nas circunstâncias descritas nesses versos. No mundo, os encarcerados, os cegos, abatidos, órfãos e viúvas, não são vistos como felizes e abençoados, são vistos como pessoas que têm uma vida infeliz. Mas na perspectiva do salmista aqui, e dentro da perspectiva de Deus também, é outra. Ele entende que mesmo quando o mundo despreza essas pessoas e vira as costas, o Criador, o Deus eterno, o Deus Criador dos céus e da terra, se compadece e se preocupa com essas pessoas. A felicidade não está em homens fortes, como o próprio salmista pontua aqui, nem em ser visto como forte pelos homens. A vida abençoada é da pessoa que confia no Senhor em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Essa é a verdadeira felicidade. Nossa felicidade e a felicidade do homem não está no homem, nas circunstâncias, mas está em Deus. É isso que pontua o salmista aqui, e ele pontua dizendo: olha, a nossa felicidade está no Senhor nosso Deus, por causa de quem Ele é, e por causa do que Ele fez, ou do que Ele faz. Em primeiro lugar, ele destaca aqui nesse salmo, pontuando de que a felicidade está no Senhor por quem Ele é.
Ele começa dizendo: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei o Senhor durante toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia eles perecem, todos os seus desígnios deixam de existir. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. O Deus que fez os céus e a terra. E aí ele vai descrevendo. Então até o versículo 5, ele vai apresentando esse Deus. Deus merece nosso louvor por causa das grandiosas obras de salvação que ele faz. E por causa da sua grandeza, por causa de quem ele é. Nós temos aprendido durante essa jornada no livro dos Salmos, de conhecer, temos aprendido, temos sido apresentado, tem sido apresentado a nós quem realmente Deus é. Esses dois motivos que o salmista pontua aqui, quem Deus é e o que ele fez, devem ser motivos que devem levar-nos a exaltar ao Senhor. E aí são exatamente esses motivos pelos quais o salmista declara: louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele explica o porquê nos versículos seguintes. Primeiramente ele explica que o seu louvor se baseia na natureza de Deus. Ele declara: bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Mantém para sempre, e ele mantém para sempre a sua fidelidade. Os versículos 5 e 6. O que o salmista está dizendo então? Ele está dizendo que não dá para colocar nossa esperança no homem, nem no homem mais importante. Aí ele diz: olha, não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Pois não há salvação em nenhum filho do homem, ou seja, em nenhum ser humano. Se colocarmos a nossa esperança num presidente, num ser humano, qualquer que seja a importância deles, estamos nos enganando, pois não há neles salvação. Quando eles morrem, todos os seus projetos são esquecidos. Em outras palavras, ele diz: bem-aventurado é aquele que coloca a sua esperança naquele que já múltiplas vezes tem se revelado como um Deus que salva. Ele é o Senhor. A palavra Senhor, toda em maiúsculo, significa o Deus do pacto. Se você observa, ele convoca para que possamos depositar toda a nossa esperança no Senhor. E aí, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E a palavra Senhor aí está toda em maiúscula. O Deus eterno, Deus do pacto. O pacto é a declaração de Deus: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Naquele momento, quando Deus se apresenta para o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 6, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. A sua apresentação a Israel, o pacto, o Deus do pacto, é esse Deus aqui. Devemos colocar a nossa esperança, não no homem, em quem não há salvação, mas no Senhor, que nos declara que Ele é a nossa salvação. O salmista explica por que Deus pode salvar, mas o homem não. A razão é que Deus é o Criador, e o homem é apenas criatura. O versículo 6 diz que Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Literalmente o versículo 6 está dizendo: Deus fez os céus e a terra. Podemos também traduzir: Deus está fazendo
Em outras palavras, a criação não é algo que Deus talvez tenha condições de fazer muito tempo atrás, mas agora Ele não consegue mais. Não, Ele continua tendo o mesmo poder, Ele é o mesmo Deus, o ontem, o hoje e o será. Deus é aquele que faz. E aí eu gosto muito de olhar esse detalhezinho. Ele não apenas fez, mas é quem faz. Que faz justiça aos oprimidos. Então Ele foca, Ele pontua de fato isso. É aquele que tem poder de criar. Ele é o Criador. É isso que o salmista quer dizer. Deus não era Criador. Deus é o Criador. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está em Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade, que Ele é o mesmo Deus. E o homem? O versículo 4 já deixa bem claro aí. O homem é pó. O salmista nos lembra das palavras de Deus depois da queda. Tu és pó, e ao pó tornará. Gênesis capítulo 5. Desculpa, Gênesis capítulo 3. Isso nos leva à terceira razão, porque devemos somente confiar em Deus e não nos homens. Primeiro, porque Ele salva e o homem não. Segundo, era que Deus é o Criador e o homem é apenas criatura. E terceiro, Deus é eterno. O homem é apenas um ser mortal. Portanto, é por essa razão que nós devemos confiar no Senhor. Porque Ele é Deus que salva. Porque Ele não é como os homens que não pode salvar. Porque Ele é o Deus criador e o homem é criatura. E porque Ele é o Deus eterno. O homem é um ser mortal. Isso significa algo muito grande para nós. O que adianta colocar a nossa esperança num ser mortal? Que no dia em que ele morre, todos os teus desígnios perecem. Deus, porém, é eterno. Veja o final do versículo 6. Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Ele mantém para sempre a sua fidelidade. O versículo 10 explica ainda melhor. O Senhor reina para sempre. O teu reino, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Ele é um rei eterno. Isso é motivo para nós celebrarmos ao Senhor. Isso é motivo para nossa alegria. Isso é motivo para festejar, para adorar, para render graças ao Senhor. O salmista chama a atenção do povo de Deus, o povo da cidade de Deus de Sião. Ele chama a atenção do povo do pacto. Reconheçam que o teu Deus reina para sempre para isso, e por isso louve, exultem, engrandeçam o nome do Senhor. O Deus da aliança não tem mandato de 4 anos. Não tem mandato, não tem fim de mandato. Ele reina de geração em geração. Deus nos chama a colocar nossa esperança somente no Senhor. Ele nos adverte que não devemos colocar a nossa esperança num ser humano que não tem poder para nos salvar. Não devemos colocar nossa esperança em nenhuma criatura. Não devemos colocar a nossa esperança num ser mortal. Pois no dia em que ele morrer, todos os seus planos perecerão. E aí a nossa esperança, de que adianta? Por isso, quando cantamos, que segurança sou de Jesus, e já desfruto bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz pela bondade do meu Jesus.
Deus nos chama a colocar a nossa esperança tão somente nele, no Senhor. Ele nos adverte que não devemos confiar ou depositar a nossa esperança em alguém mortal, porque quando ele morrer, todos os seus planos perecem. Deus usa meio, ele insiste sobre nós, ele institui sobre nós autoridade, pessoas para comandar aqui. Lemos isto na carta aos Romanos, a nossa necessidade de reverenciar, de respeitar, de reconhecer as autoridades, mas nós não podemos depositar a nossa esperança nas autoridades, num governo. Por meio das autoridades, Deus governa, mas é lícito colocar a nossa confiança nos meios que Deus usa, porém, nós não devemos depositar toda a nossa esperança nos homens, mas nas pessoas a quem Deus usa. É possível que a gente confie, devemos colocar nossa confiança e nossa esperança tão somente no Senhor. Temos um Deus que salva, temos um Deus que é poderoso, que é criador, temos um Deus que reina para todo sempre, os planos dele nunca acabarão, pois o reinado dele nunca se acaba. Se colocarmos a nossa esperança num governo, num político, no presidente do Brasil, estaremos decepcionados, porque ele falha, ele nos decepcionará porque é humano. Mas se colocarmos nossa esperança no Deus que colocou o presidente no poder, somos bem-aventurados. Então vamos esperar no Senhor nosso Deus para que ele atue por meio dos nossos governos, para administrar com justiça e promover retidão no país, no estado e na cidade. Mas não vamos depositar a nossa esperança neles, no Deus a quem servimos. Não abre precedente aqui para rebeldia, até porque Romanos capítulo 13 é bem claro quanto à orientação de nos submetermos às autoridades que são colocadas e instituídas por Deus. Nossa esperança está no Senhor, nosso Deus, por causa de quem Ele é. Nós não podemos esquecer disso. Ele é o Deus criador, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que governa, e que o seu reino é eterno, não tem fim. Mas aí o salmista nos pontua a segunda razão da nossa felicidade. Apesar de, primeira razão é de depositarmos a nossa esperança em quem Deus é, mas também no que Deus fez, por causa do que Ele fez. Nos últimos versículos do Salmo, ele descreve várias obras de Deus. Agora preste atenção em que tipo de obras o salmista está destacando aqui. Ele destaca todas as obras de Deus em favor das pessoas mais humildes, sofridas, aflitas, oprimidas. Veja os versículos 7, 8 e 9. Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda os peregrinos e ampara os órfãos e as viúvas, porém transtorna o caminho dos ímpios. Deus age em favor dos oprimidos, os famintos, os órfãos, as viúvas. Em outras palavras, Deus age em favor das pessoas mais vulneráveis, as pessoas que mais precisam da sua esperança. Agora, quando será que Deus age em favor dos vulneráveis, dos desesperados, dos desesperançosos? Será que Ele apenas promete ajudá-lo no futuro? Será que Ele vai ajudar de vez em quando, ou se tiver tempo? Não. Olha o verbo nos versículos 7 até o 9. Mostra que Deus sempre está ajudando os aflitos e sofridos. Literalmente deveríamos traduzir: fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos que têm fome, libertando os encarcerados, abatidos, abrindo os olhos dos cegos, levantando os abatidos, amando o justo, guardando o peregrino, amparando o órfão e a viúva. É assim que a gente deve ler. Ele é assim, o nosso Deus.
Ele não vive cuidando das coisas grandiosas do universo e só de vez em quando se lembra dos aflitos. Não, Ele sempre atua em favor dos seus. Quem é como o nosso Deus? Estamos vivendo um momento atípico em que as autoridades políticas, infelizmente os nossos governantes, agora nesse tempo, porque daqui a pouco vai ter eleições, aí eles têm procurado demonstrar interesse, se importar com os menos favorecidos, com os necessitados. Não é assim o nosso Deus, não é em alguns momentos, mas Ele sempre está se importando. O nosso Deus em Jesus Cristo deixou de lado as suas riquezas e a sua glória e se tornou pobre, aflito e compartilhou as nossas misérias. E Ele fez isso para nos tirar de verdade da nossa miséria. Ele faz isso para nos trazer justiça, não apenas externas, mas uma justiça profunda e eterna, interna e eterna. Jesus morreu para dar início a um programa de fome zero, que não somente cuida das nossas necessidades nesta vida, mas também nos alimenta e sacia para a vida eterna. Olha o que diz lá em João capítulo 6, versículo 34 e 35, ele diz: então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Disse Jesus, diante disso Jesus ministrou-lhe ou disse-lhe: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aqui ele se apresenta, então fome zero espiritual, que é aquilo que garante o saciado da nossa alma, do nosso espírito, por toda a eternidade. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Jesus morreu não para tirar apenas de uma prisão física. Jesus veio como pão da vida, não para alimentar aquela necessidade, aquilo no momento da multiplicação dos pães, as pessoas estavam vindo e seguindo a Jesus, por causa do pão que Ele dava, e aí Ele disse: eu quero dizer para vocês, que tem um pão que desceu dos céus, que alimenta, e aquele que comer desse pão, jamais terá fome. E aí as pessoas dizem: então dá-nos desse pão, e Ele diz: eu sou o pão da vida. O pão que alimenta a alma. Nós precisamos exultar e confiar no Senhor pelo que Ele fez. Ele veio como pão que sacia a fome da alma. Jesus morreu não para tirar apenas de uma prisão física e temporária, como Ele pontua aqui, libertar os encarcerados. O Senhor faz justiça aos oprimidos e dá pão a quem tem fome, mas não somente isso, Ele diz: Ele liberta os cativos, os encarcerados. Jesus morreu para tirar, não apenas da prisão física e temporária, mas para nos libertar da escravidão do diabo. Jesus morreu para abrir os olhos daqueles que estão andando nas trevas, que não conseguem enxergar a realidade, que somente há verdadeira vida em Deus. Por isso, quando Jesus fala lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus morreu para levantar de novo o homem miserável que se acha jogado numa miséria tão profunda em que não há saída. É isso que o salmista declara aqui, o que Jesus de fato fez. Jesus morreu para se tornar justo, ou para nos tornar justo aos olhos de Deus, justificado por meio, com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1.
Justificado por meio da fé, tenhamos paz com Deus. É Deus declarando. Jesus morreu para nos justificar, para nos apresentar, para nos dar chance de sermos justificados diante de Deus. Jesus morreu para levantar de novo o homem miserável do seu jugo, numa miséria tão profunda que não havia saída. Jesus morreu para nos tornar justos aos olhos de Deus, para nos tirar do ódio e nos fazer viver de novo o amor de Deus. Jesus morreu para nos tornar peregrinos e estrangeiros no mundo perverso, e para nos colocar no caminho que nos leva à cidade celestial, onde temos uma nova, verdadeira cidadania. Por isso Jesus declara em Romanos 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ainda Romanos 8, versículo 12, ele diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Jesus morreu para acabar as consequências do pecado que tira os desamparados e solitários da solidão e leva e traz eles a fazer parte da família, a família de Deus. A família onde nunca falta amor dos irmãos e quanto menos pode faltar amor do Pai que está nos céus. Ele morreu para nos garantir isso. E aí é exatamente o que o salmista está dizendo aqui. Ele fez justiça, ele faz justiça, ele fez e faz. Ele fez quando Deus então enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele faz quando reconhecemos o sacrifício de Jesus, que veio para nos libertar da escravidão do pecado, para nos dar visão espiritual, para nos saciar a fome da alma. Não há Deus como o nosso Deus. Quem é igual como Ele? Ele está sempre agindo e atuando de uma forma poderosa em favor do seu povo. Por isso o salmista diz, enquanto eu viver, por toda a minha vida, eu louvarei, eu exaltarei o Senhor por quem Ele é e pelo que Ele fez. Por causa da salvação. Que tipo de salvação Ele trouxe? Uma salvação completa. E aí se nós lembrarmos, Romanos 3, 23, todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Mas aí Romanos 6, 23 diz, ainda o salário do pecado é a morte, morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí se nós olharmos para João capítulo 14, nós encontramos ali Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para estarem juntos comigo. E vocês sabem o caminho. Aí Filipe diz, não Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. Como saber o caminho? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho que nos leva à morada celeste. E aí ele diz ainda lá em João 10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida completa. A salvação completa está em Jesus. Deus não somente acaba com a nossa fome de justiça, Ele também providencia o pão de cada dia. Ele tem mais ainda para nós. Jesus está trabalhando no céu, preparando um lugar para nós, um lugar onde viveremos para sempre, e nunca mais passaremos nenhum tipo de fome, nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de necessidade. Jesus nos liberta da opressão do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Ele também quer que nos libertar da opressão física.
Ele não somente nos liberta da opressão do pecado, mas também quer nos libertar da opressão física. Ele nos dá coragem para enfrentar e perseverar na operação, ou nas dificuldades, nas aflições, pois Ele está preparando um lugar onde nunca mais estaremos oprimidos por ninguém. Vida plena, como Ele descreve ali em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, vida completa, vida abundante. É por essas razões que o salmista nos estimula a confiar, a depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança nele, por quem Ele é, um Deus que salva, um Deus criador, um Deus que reina para sempre, e pelo que Ele fez e continua fazendo, dando oportunidade, dando chance de salvação. E aí o autor aos Romanos, Paulo, quando escreve a Roma, ele diz, Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crede que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra está diante de ti, a oportunidade está diante de você, na tua boca, a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares, em teu coração creres, você será salvo. Ele veio, e você pode depositar toda a sua esperança em Deus e não nos homens, porque os homens são perecíveis, são finitos, são temporais. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele salva, mas Ele salva aqueles que realmente querem ser salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. A palavra está diante de ti, na tua boca, a palavra de fé que pregamos. Mas é preciso que tu confesses com a tua boca e creia no teu coração, para que você possa celebrar ao Senhor por toda a sua vida, para que você possa exaltar ao Senhor por toda a eternidade. Para sempre exaltarei o teu nome, de geração em geração, porque o Senhor reina. Por toda a minha vida, celebrarei ao Senhor. Você pode participar do grande coro celestial, descrito ali no capítulo 4 e 5, quando há uma descrição do trono de Deus, e a celebração, a adoração ao seu nome, não pelos seus méritos, não pelos seus créditos, mas pela graça salvadora, pelo que Cristo fez. Se você com a sua boca confessar a Jesus, e em seu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Não apenas acreditar na história, mas confiar que aquele sacrifício foi por causa do seu pecado, e reconhecer e confessar diante do Senhor, porque com o coração se crê sobre a justiça, ou para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu queria convidar você nesse momento a refletir sobre isso. O apóstolo Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra que pregamos, está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Mas é preciso que tu confesses, tem uma condição, se confessares, serás salvo. Se. Não basta apenas querer, não basta apenas desejar, é preciso confessar. É preciso confessar com os lábios, crer com o coração e confessar com os lábios a respeito de Jesus.
Porque com o coração se crê a respeito da justiça. O que quer dizer isso? Com o coração se crê a respeito da justiça. A justiça de Deus haverá de ser aplicada ao pecado. E aquele que não confessar os seus pecados, que não reconhecer Jesus, o juízo de Deus permanece sobre ele. Se você olhar no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê já está condenado, permanece sobre ele o juízo de Deus. Não apenas acreditar que Jesus Cristo veio, mas confessar. Por isso Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: se a palavra está diante de ti, na tua boca, no teu coração, se confessares. É preciso confessar. E aí no versículo 36 de João 3, ele diz: pois por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde, ou que não declara, que não confessa com seus lábios, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Porque com a boca, com o coração se crê a respeito da justiça, a justiça de Deus pelo pecado. Deus não vai deixar o pecado impune. Ele vai aplicar a sua justiça sobre o pecado. Então é preciso crer com o coração na justiça de Deus, a justiça do pecado. E aí, mas eu posso reconhecer que Jesus que cumpriu essa justiça de Deus, e aí eu sou justificado. Por isso Paulo, quando escreve em Romanos capítulo 5, justificado por meio da fé, tenhamos paz com Deus. E com a boca se confessa a respeito da salvação. É preciso declarar com os lábios, reconhecer que é pecador, que o juízo de Deus virá sobre o pecado, e é reconhecer que o sacrifício de Jesus já pagou o preço pelo seu pecado, e confessar o seu pecado diante de Deus, e declarar-se pecador, declarar-se condenado, e receber o perdão dos pecados em Cristo Jesus, para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna que o salmista declara aqui. Ele faz justiça aos oprimidos. O Senhor guarda os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor ama o justo que foi justificado por meio do sacrifício de Cristo Jesus, quando reconhece o seu pecado e confessa. Está diante de você essa oportunidade de reconhecer a sua condição de pecador e crer na justiça de Deus com o coração e confessar com os lábios a respeito da salvação, declarar Jesus como Senhor da sua vida, confiar a sua vida a Ele. Eu gostaria de convidar você nesse momento a fazer essa reflexão, para que você possa de fato depositar sua esperança em Cristo e que você possa declarar: que segurança sou de Jesus, e já desfruto bênção da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória de céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Render-lhe sempre ardente louvor. Porque ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa de Deus. Sempre vivendo em seu grande amor, e eu vou viver nesse amor, mas é para que você possa experimentar isso, para que você possa depositar ou demonstrar a sua confiança somente no Senhor, não confiando nos seus méritos, não nos seus créditos, porque quando você morrer, todos os seus créditos deixam de existir. Nos seus atos de bondade não pode lhe garantir a salvação, só Jesus. A palavra está diante de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. Então creia
com o seu coração na justiça de Deus, juízo de Deus sobre o pecado, e confesse com seus lábios a Jesus. Quero convidar você nesse momento a fazer essa oração, confiar sua vida ao Senhor Jesus. Hoje, a palavra está diante de ti. Conforme Paulo diz aqui, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Creia no seu coração e confesse com seus lábios a Jesus. Se Deus está falando ao seu coração, você tem a oportunidade de fazer isso nesse momento. Confessar, crer, declarar Jesus como Senhor da sua vida. E eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Estarei orando com você. Se Deus falou ao seu coração, você deseja confiar a sua vida ao Senhor Jesus, porque você quer depositar a sua esperança, a sua confiança somente nele, para que por toda a eternidade você possa celebrar ao Senhor. Você tem a oportunidade de fazer isso nesse momento. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu sei que o meu pecado tem por consequência a morte eterna. Mas eu te agradeço porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. E agora, ó Deus, eu declaro a minha condição de perdido. E eu peço que o Senhor me garanta, limpe o meu coração e dê a minha garantia e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Eu confesso o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu recebo o Senhor como o Senhor da minha vida. E quero que por meio do Espírito Santo o Senhor confirme e me dê a garantia da vida eterna, para que eu possa viver confiado tão somente no Senhor. Que o Senhor seja a minha esperança e que eu possa viver essa vida aqui, vivendo no seu grande amor. Que por toda a eternidade eu possa exaltar o teu nome. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Pois eu oro confiado nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Se você fez essa oração, se você confessou com seus lábios, você creu na justiça de Deus, no juízo de Deus, e confessou com seus lábios, eu quero dizer para você que você pode ter certeza, a garantia da vida eterna. Mas eu queria pedir que você entrasse em contato conosco, para que nós pudéssemos estar lhe ajudando nessa novidade, nessa nova vida. E você possa então fazer parte dessa família. Foi exatamente isso que ele fez. É essa a garantia que ele nos dá de que agora nós podemos pertencer a uma família. A uma família espiritual. Fazer parte da família de Deus, família onde nunca mais faltará amor de irmãos, e quanto menos o amor do Pai que está nos céus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Entre em contato conosco. Se você deseja mais conhecer a respeito de Jesus, se você deseja crescer em conhecimento, na experiência, entre em contato conosco, nós estamos à disposição para ajudá-lo. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Que Deus abençoe a igreja, que nós possamos depositar a nossa esperança, a nossa confiança tão somente no Senhor, e que possamos exaltar e exultar o nome do Senhor por toda a nossa vida, que Ele seja a nossa esperança. Estamos chegando ao final desse culto, nessa manhã, convidando você que esteja conosco, às 19h, quando juntos estaremos celebrando ao Senhor. À tarde o templo estará aberto, você que quiser vir ao templo, ter o seu momento de oração, deixar o seu dízimo e oferta também aqui no templo, você pode fazer isso. Fie aqui, a partir das 4h o templo estará aberto e vai até às 6h. Então você pode vir aqui, ter o seu momento de oração, depositar seu dízimo e oferta. Você que quer continuar investindo na obra do Senhor, você pode também depositar na conta da igreja que está aí, transferir para a conta da igreja o seu dízimo, a sua oferta. Se você quer continuar investindo na obra missionária, Despertemos para Pregar é o tema da campanha de missões estaduais. Nós ainda não encerramos literalmente, porque nós encerraremos quando fizermos a abertura, o lançamento da campanha de missões estaduais. A razão da igreja é fazer missões, a razão da existência da igreja é continuar aqui, fazer missões. Então encerramos uma quando começamos a outra. Você pode continuar investindo, o que você mandar através da conta, informa para o tesoureiro, dizendo se é oferta para a igreja, se é oferta para missões ou se é dízimo, para que ele possa identificar, e se for para missões, nós enviaremos para a Junta de Missões Estaduais, para continuar investindo na expansão do Evangelho nesse estado.
Que Deus em Cristo te abençoe e que nos dê um dia debaixo da sua graça. Tenhamos um dia debaixo da presença do Senhor e que o nosso viver seja para o louvor, para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe a todos.